Uau! Desde as primeiras horas da manhã, o dia 5 de julho de 2021 foi agitado na imprensa e no mundo político do Brasil. A divulgação de mensagens de áudio supostamente de uma ex-cunhada do presidente Bolsonaro levou um partido da oposição a acionar a Procuradoria-Geral da República. Por causa de uma reportagem do portal UOL, o pessoal quer que a PGR investigue a suspeita de prática de rachadinha pelo então deputado federal Jair Bolsonaro. A fisiculturista Andréa Siqueira Vale, ex-cunhada do presidente, afirma que Bolsonaro demitiu o irmão dela porque ele se recusou a devolver a maior parte do salário como assessor. O relator da CPI, o senador Renan Calheiros, anunciou pelas redes sociais que vai pedir a convocação da ex-cunhada do presidente Bolsonaro para depor na comissão. Os fatos são gravíssimos e precisam de uma apuração rápida e muito transparente. O Senado tem condições de fazer essa apuração. As revelações da ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro, a fisiculturista Andréa Siqueira Vale, sacudiram o Brasil naquele dia. E é por isso que eu voltei aqui, para contar para você o que aconteceu depois que eu te mostrei neste podcast as gravações que apontaram o envolvimento direto do presidente Jair Bolsonaro num esquema de corrupção. Isso aconteceu no gabinete dele na época da Câmara dos Deputados. Eu sou Juliana Dalpiva e esse é um episódio bônus do UOL Investiga a Vida Secreta de Jair. Primeiro, obrigada. Eu e a equipe do podcast recebemos mensagens de gente que gostou muito do trabalho e até pediu mais. E agora eu já posso contar para você que nós estamos preparando uma segunda temporada do podcast sobre as histórias do clã Bolsonaro. E em breve, ele vai chegar para você. Tem uma coisa nisso aí, foi a traição. Ô, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai. O Jair não vai deixar. Não, apaga, escreveu, apaga. Antes de começar a nova temporada, eu vou te atualizar sobre como estão as investigações sobre o clã por conta do esquema ilegal de entrega de salários, a chamada rachadinha. Inclusive, vou te mostrar trechos inéditos de cartas escritas pela Ana Cristina Siqueira Vale na época em que ela se separou do Bolsonaro. Nos textos, a Cristina fala das brigas por dinheiro e por conta do Carlos, o 02, como o Bolsonaro chama, que é vereador e era com quem ela trabalhava. Você vai contar sobre o que te marcou quando você conheceu o Bolsonaro? O que foi a principal coisa que te marcou nesse livro? Vou contar tudo, o ruim e o bom. Até agora, pouco mais de um ano depois dessa entrevista, a Cristina ainda não terminou de escrever esse livro. A Cristina é uma personagem central dessa história e por isso eu vou falar muito dela nesse episódio. Inclusive porque boa parte da família dela também aparece nas investigações sobre os gabinetes do clã Bolsonaro. Lembra dos irmãos da Cristina, os ex-cunhados do presidente, o André e a Andréia? Eles também apareceram na primeira temporada. A Andréia admitiu que entregava 90% do salário dela quando constou como assessora do Flávio na Alerj. E ainda citou a história do André, o irmão dela. E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Não é pouca coisa que eu sei, não. É muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina. Eu sei, é muita coisa, filho. Entendeu? Então, é por isso que eles têm medo e mandam eu ficar quietinha, não sei o que e tal. É esse negócio aí. Os áudios, junto com os dados da quebra de sigilo da Andréia, comprovaram os crimes do clã Bolsonaro. E muita coisa aconteceu com eles nos dias seguintes à publicação do podcast. Como você ouviu no início, o senador Renan Calheiros queria chamar a Andréia para depor. E o senador Alessandro Vieira tentou criar a CPI da rachadinha. E os dois parlamentares tentaram fazer isso várias vezes nas semanas seguintes. Só que nem o senador Renan ou o senador Alessandro conseguiu o apoio suficiente. Nem para levar a Andréia para depor em Brasília, nem para abrir uma investigação específica sobre o gabinete do Bolsonaro na época em que ele era deputado. A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, abriu uma apuração preliminar e até hoje a gente não sabe direito o que foi feito. Tá tudo parado. O procurador-geral Augusto Aras entende que só pode investigar o presidente depois que acabar o mandato. Mas o que a lei prevê é outra coisa. O Cláudio Fonteles, que também foi procurador-geral da República, me explicou que o presidente não pode ser processado durante o mandato.
Na prática, isso significa denunciar o Bolsonaro por algum crime que ele cometeu antes de ser eleito presidente. O Michel Temer e a Dilma Rousseff, por exemplo, foram investigados durante o mandato sobre coisas que aconteceram com eles antes deles chegarem na presidência. E enquanto eu gravo esse episódio, 2 meses antes das eleições presidenciais de 2022, a gente ainda não sabe se o Bolsonaro vai ficar até janeiro de 2023 ou mais 4 anos. A questão é que o Aras não investiga muita coisa sobre o Bolsonaro. Interferência na Polícia Federal, propina na compra de vacinas, responsabilidade nas mortes por Covid e muitas outras investigações. Nenhum desses casos andou. Mas se a PGR não fez o papel dela, o trabalho da imprensa continua. Dentro da casa da Cristina, na semana que o podcast foi publicado, os áudios caíram como uma bomba na família Siqueira Vale. A Andréia está morando em Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, e se fechou em casa para fugir da imprensa. Já o André tinha se mudado para Volta Redonda, no interior do Rio. A cidade fica bem perto de Resende, onde vive o restante do Siqueira Vale e onde o André casou em 2018. Torço demais para que os dois sejam muito felizes. A Anne é uma pessoa maravilhosa, é perfeita para ele. Eu amo muito vocês. Nem parece que eu tô saindo com meus tios, tô parecendo que eu tô saindo com meus amigos. Desejo já muitas felicidades, paz, amor pra vocês. Voltando. Depois que as gravações foram publicadas, a Cristina chamou os irmãos para passar uns dias em Brasília e fugir dos jornalistas. Só o André aceitou. E lá ele ficou escondido um tempo, coisa de uma semana. A Cristina e os irmãos estavam tentando de algum jeito controlar aquela situação depois que os áudios da Andréia viralizaram. As gravações mostraram claramente as confissões de que eles eram funcionários fantasmas e entregavam os salários que recebiam na Câmara ou na Alerj. E eles tinham receio da repercussão disso no judiciário. Mas o que eles não sabiam é que as coisas estavam longe do controle de todos eles. A investigação sobre o Jair Bolsonaro e os cunhados podia não evoluir em Brasília na PGR. Só que no Ministério Público do Rio de Janeiro, apesar de muitos problemas e alguma lentidão, a história caminhava. Como a Cristina, o André e a Andréia também tinham sido funcionários do Carlos Bolsonaro, então todos eles acabaram alvo dos promotores do Rio. Informação importante que acaba de chegar. É o seguinte, a Justiça do Rio de Janeiro quebrou os sigilos bancário e fiscal de Carlos Bolsonaro. O pedido foi do Ministério Público, que investiga a contratação de funcionários fantasmas no gabinete do vereador. Era 31 de agosto de 2021 e eu estava em casa e liguei para uma fonte para saber as novidades e os bastidores da política e do judiciário. Eu tinha passado algumas semanas fora do Rio de Janeiro e talvez você já saiba o motivo. A FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, e o Sindicato dos Jornalistas divulgaram nota repudiando as ameaças do advogado da família Bolsonaro, a jornalista Juliana Dalpiva, do UOL. Na última sexta-feira, Juliana revelou que o advogado Frederic Wassef havia mandado uma mensagem pelo WhatsApp para ela, dizendo o seguinte, abre aspas, faça lá o que você faz aqui no seu trabalho para ver o que o maravilhoso sistema político que você tanto ama faria com você. Lá na China, você desapareceria e não iria encontrar nem seu corpo. Fecha aspas. As entidades cobraram que a Comissão de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil instaure um procedimento disciplinar contra o Wassef. Uma pausa na história do clã. Depois dessa ameaça, eu denunciei e processei o Wassef. Em junho de 2022, saiu a sentença da primeira instância no processo de danos morais. O juiz reconheceu que o advogado fez comentários indevidos de cunho sexual. Por isso, o Wassef foi condenado a me pagar R$10 mil. A surpresa é que o juiz decidiu, no meu processo, que eu não podia divulgar a mensagem com ameaça, e aí ele também me condenou a pagar o mesmo valor para o Wassef. Eu recorri ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Como eu estava te falando, eu tinha voltado para casa e estava retomando o meu trabalho de investigação. A pessoa do outro lado do telefone me alertou que o caso do Carlos Bolsonaro tinha andado no Tribunal de Justiça do Rio. Já tinha até algum tempo, só que ninguém sabia porque tudo corre em sigilo. Você lembra que eu expliquei para você que os gabinetes do clã Bolsonaro funcionavam como uma coisa só? Não há diferença, muitas vezes, o que quando um funcionário trabalha para mim, trabalha para os dois também. Uma hora o assessor estava lotado no gabinete do Flávio, tempos depois no do Carlos.